Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Uma ótima terça-feira a todos, um dia mais que abençoado. Nós vamos iniciar o conteúdo de hoje, tá? Eu sou a professora Márcia Souza e vamos iniciar. Então, turma, o conteúdo de hoje é o seguinte: nós vamos ter matemática e ciências, tá? Em matemática, nós vamos ver os sistemas de numeração, tá? O antigo, o atual e o nosso sistema de numeração, que é propriamente esse atual que nós vamos ver, tá? E em ciências, turma, nós vamos ver as fases da Lua, ok? Então, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de matemática, tá? E o que é esse sistema de numeração? Tá? O sistema de numeração, turma, é um conjunto de números, tá? É representado por numerais de uma forma consistente, ou seja, por símbolos e suas quantidades, tá? E o nosso sistema de numeração atual, ele possui 10 símbolos e é conhecido como sistema decimal posicional. Vocês lembram das nossas atividades anteriores, né, em que vocês tinham que posicionar os números corretamente, no caso unidade, dezena e centena, tá? Então, não é essa ordenzinha, tá? Unidade, dezena e centena. Lembrem-se dos números, ok? Então, esses números são os símbolos, tá? Tinha suas quantidades, não é isso? Então, foi importante que a gente fizesse aquelas atividades anteriores. Então, esses números, eles fazem parte desse sistema de numeração atual, que é formado por 10 símbolos e é conhecido como sistema decimal posicional. Ou seja, né, a posição do algarismo é muito importante, tá? Pois é esse símbolo, tá, que representa, né, que vai representar a sua quantidade, ok? Por exemplo, aqui eu coloquei essa imagem, tá? São símbolos e as quantidades, tá? Desse sistema de numeração decimal. Nós temos aí o 1 e a sua quantidade, um elemento. O 2, né? Que é o símbolo e a sua quantidade, 2 elementos. O símbolo 3, né? Com a sua quantidade, 3 elementos. 4, 4 elementos. O numeral 5, 5 elementos. 6, 6 elementos. 7 elementos lá embaixo, 8 elementos, 9 elementos, 10 elementos, que são as suas quantidades. Aqui eu coloquei os símbolos, tá? E cada um com a sua quantidade, ok? Que vocês já sabem, tá? Então, turma, os sistemas de numeração existem vários, tá? E os mais estudados, né, na história, se fala, né, se conta que vários povos diferentes usaram o sistema de numeração. Ou seja, o nosso sistema de numeração não é o de todos os povos, não. Cada povo, tá? Lá na época mais antiga, né, tinha, né, o seu sistema de numeração, tinha sua forma de contagem, ok? E existe algum deles que foram mais estudados, tá? E os sistemas de numeração, tá, que foram mais estudados foi o chinês, os maias, os egípcios, os romanos e os babilônicos, tá? E vocês observem logo aí abaixo que eu coloquei 3 sistemas, tá? O dos egípcios, sumérios e babilônicos, que é esse quadrado maior, tá? Tinha, mas os sumérios não foram tão estudados aqui não, que não tá aqui dizendo. Então, eles não foram tão estudados, mas eles foram um dos povos que criaram um sistema de numeração, tá? Eu coloquei aqui só para vocês visualizar, ok? Então, os egípcios, percebam aí, ó, que cada símbolo desse representa uma quantidade. Da mesma forma, os sumérios, tá? E os babilônicos logo lá abaixo. Ou seja, aquele dos babilônios, aquele quadrado maior, foi um sistema de numeração criado por eles, tá? Uma forma de contagem, certo? E os sistemas de numeração mais antigos, nós vimos os mais estudados. Mas os mais antigos, né, de escrita numérica, tá? Que se conhece, são os dos egípcios e dos babilônicos. Tá? Então, essa forma, esse sistema, né, essa forma escrita, né, desse sistema, eles datam aproximadamente do ano de 1500 a.C.,
Lembraram de história agora, né? Em que esse fator histórico que foi o nascimento de Jesus, né? Dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, aqui é importante, né, que a gente vai entender que esses sistemas, né, datam de 1500 antes de Cristo, certo? Então, os egípcios, turma, eles usavam, né, um sistema de agrupamento simples, tá, com base 10. O nosso sistema de numeração é o indo-arábico, tá, que é um sistema de numeração posicional, decimal, tá, de base 10 também, pois os agrupamentos, né, são feitos de 10 em 10 unidades, tá, como os egípcios também faziam, tá. Outro sistema, né, que nós estudamos, que nós vamos ver no livro de vocês, é o sistema de numeração romana, tá? Então, os números romanos, além dos indo-arábico, nós vamos estudá-los também, tá? Tia, mas por que os nossos símbolos, os nossos números são chamados de indo-arábico? Indo-arábico, turma, por quê? Porque os hindus criaram esses números, esses símbolos, tá? Pela necessidade de contar. Então, os hindus, né, para ter o controle, né, dos animais em que eles criavam, tá? Eles criaram esse sistema de numeração, ou seja, eles criaram esses números de acordo com as quantidades, tá? Então, os hindus criaram e os árabes tomaram conhecimento, tá, desse sistema em que os hindus criaram e eles disseminaram pelo mundo, tá? Então, os hindus criaram, tá, esse sistema, ok? E os árabes disseminaram pelo mundo, ou seja, eles espalharam essa forma, esse sistema, tá, pelo mundo. Então, grande parte da população mundial segue esse sistema de numeração, tá? Outros povos vão continuar com o segmento mais antigo, tá? Mas a grande parte da população vai ter esse sistema de numeração indo-arábico. Então, você já sabe, é chamado de indo-arábico porque foi criado por hindus e os árabes espalharam esse sistema pelo mundo, tá? Então, turma, o que são esses números romanos, tá? Que nós também vamos ver no livro de vocês. Esses números romanos, turma, eles foram um sistema de algarismo, né, mais utilizados na Europa durante o Império Romano, antes de ser substituído pelos algarismos, né, indo-arábico, que é o nosso, né, que é um sistema que nós utilizamos atualmente. Então, antes era na Europa inteira, né, se seguir esse sistema, tá, dos números romanos até, né, o indo-arábico chegar, tá, e tornar mais fácil, né, ajudar mais nesse complemento, tá, da necessidade do homem pela contagem, tá, tornar mais segura essa contagem. Então, o sistema romano, ele tem como símbolo 7 letras maiúsculas, tá, do alfabeto, ok, para formar todos os números. E nós vamos ver agora esse sistema, né, que foi muito utilizado antes do nosso atual. Vou colocar aqui alguns números para vocês, tá? Que eu fiz uma tabelinha aqui, tá? Eu coloquei o 1, né, que é indo-arábico, e o I, né, maiúsculo, né, que representa os números romanos, número 2 e sua representação em números romanos, o 3 e também a sua representação em números romanos, o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Percebam que tem as letras maiúsculas aí, acima, então elas representam os números romanos na quantidade em indo-arábico, ok? Então, cada número desse, tá, tem a sua quantidade e tem a sua representação em números romanos acima. Eu coloquei aqui só para que vocês lembrem, tá? Porque vocês viram isso nas séries anteriores, tá? E a gente ainda vai aprofundar, ok? Eu só coloquei aqui só para que vocês recordem, tá? Das séries passadas, essa questão do sistema de numeração romano, ok? Então, para vocês praticarem, tá? Eu coloquei essa atividade aqui para vocês, certo? Na primeira questão, nós temos o seguinte: represente no quadro o valor de lugar os números. Lembra que a gente fez isso nas semanas passadas? Então, vocês vão observar, tá? Nós temos o quadro, né, da classe das unidades simples, temos a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, tá?
Primeira ordem das unidades, segunda das dezenas e terceira das centenas, que vocês já sabem, ok? Então, o que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão observar cada número, tá, do lado e vão posicionar esses números de acordo com as suas ordens, ok? Então, aqui, turma, nós temos o 170, tá? Ele foi posicionado aí, né, nas ordens. Da mesma forma, vocês vão fazer com os outros números, tá? Tá bem simples, bem fácil para vocês resolver essa questão. Na segunda, vocês vão decompor os números, tá? Conforme o exemplo. Eu coloquei um exemplozinho aí bem simples, bem fácil para vocês. Tem um número 123, o que é decompor, tá? É você separar de acordo com a sua ordem, tá? Então, temos 123. Então, 3 unidades, 2 dezenas, uma centena, ok? De acordo com a ordem, tá? Então, perceba aí que o 3 são 3 unidades, o 2, 2 dezenas e o 1, uma centena, ok? Da mesma forma, vocês vão realizar com os outros números, ou seja, vocês vão decompor também com os outros números, da mesma forma que está no exemplo, certo? Então, a atividade está bem simples, bem fácil, ok? Então, lembre, o nosso sistema de numeração atual se chama indo-arábico, certo? Antigamente, tínhamos os maias, os egípcios, os babilônicos, números romanos. O único que a gente ainda, outro sistema, né, fora o nosso, que a gente ainda estuda, são os números romanos, que era do Império Romano, tá? E grande parte da Europa se seguia esse sistema, ok? Então, a gente vai finalizar essa atividade aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Essa questão do sistema de numeração, tá? Lembrando mais uma vez que o sistema de numeração são os nossos números, tá? São 10, tá? 10 símbolos primeiros que vão formar os outros números, tá? É bem simples. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essas 10, tá? De 1 a 10 fazem parte do nosso sistema de numeração decimal, do nosso sistema de numeração posicional, certo? Chamado indo-arábico, ok? Então, a gente finaliza aqui e vamos dar início ao nosso conteúdo de ciências, que são as fases da Lua, tá? Então, que são essas fases da Lua, né? Conforme a Lua, turma, visualizem, né, mentalizem aí a Lua, né? Conforme a Lua se desloca em torno da Terra durante um mês, tá? Ela apresenta 4 aspectos diferentes, que são chamados fases da Lua, tá? E de acordo com a luminosidade, a Lua ela pode ser classificada em Lua cheia, Lua minguante, Lua nova ou Lua crescente. Tá? Então, são as 4 fases da Lua, ok? E esse fenômeno, turma, ele ocorre em razão do ângulo em que é observado na face da Lua iluminada pelo Sol, tá? Então, de acordo com que essa face da Lua vai ser iluminada, é que vai determinar essa classificação das fases da Lua, ok? Então, vamos observar aqui, ó. Vocês vejam aí a Terra, né? O Sol, primeiramente, aqui, né? Nós temos a Terra e a Lua aí, ó, em torno dela. Então, vocês observem aí a Lua minguante, tá? Lua cheia, Lua crescente e Lua nova, certo? Logo abaixo eu coloquei para que vocês identifiquem bem isso, tá? Da nossa visão da Terra. Como é que vai ser a Lua cheia, a Lua nova? Percebam aí como é que é a Lua nova, tá? Essa parte bem escura só em volta clarinho, tá? A Lua crescente. Isso, percebam aí como é que está nessa luminosidade na Lua crescente. A Lua cheia, tá? Totalmente. E a Lua minguante, tá? Perceba aí a posição, tá? Em que ela está, ok? Vamos seguir aqui, tá? Então, observe as fases da Lua. Coloquei aqui para que a gente entenda melhor. Então, a Lua nova. Visualizem aí como é que é a Lua nova. Apenas em volta, né, vai ser iluminada. Crescente, cheia e minguante, tá? Então, vai ser essas fases, tá? Visualizem bem como são a nova, crescente, cheia e minguante, tá?
certo? Vamos seguir aqui. Então, para a gente entender, né, cada fase da Lua, a Lua nova, ela vai se referir à fase em que a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, estando, portanto, em conjunto, né, com esse Sol, naquele formato que vocês visualizaram, né, antes. Então, vai ser aquela parte em volta que vai ser iluminada, certo? Já a lua crescente, ela ocorre quando esse ângulo da Terra, Lua e Sol é aproximadamente reto, né? De modo que vemos apenas cerca da metade do disco lunar, ou seja, lunar. No período em que a parte é iluminada está crescendo, ou seja, você só vai ver uma parte dela iluminada, ok? Já a lua minguante, né, ela vai ocorrer quando esse ângulo, tá, de Terra, Lua e Sol é aproximadamente reto, de modo que vemos apenas cerca da metade do disco lunar, certo? No período em que a parte iluminada está diminuindo progressivamente, enquanto a crescente ela está crescendo, a minguante ela vai estar diminuindo, certo? E apenas uma parte dela vai estar iluminada, ok? A lua cheia é quando a sua totalidade, né, é refletida na Terra e assim é chamada de lua cheia e ocorre quando a lua completa um movimento de 180 graus após a lua nova, tá? Então, se você observar bem aqui, dá para compreender cada fase dessa da lua, certo? Então, para a gente poder, vocês, né, conseguirem colocar em prática isso, eu coloquei as seguintes questões aqui. Quais são as fases da Lua? São 4, a gente acabou de ver, tá? Lua nova, cheia, minguante e crescente, tá? E com base, né, no que a gente acabou de ver, né, de conhecimento, né, vocês vão nomear corretamente as 4 fases da Lua. Então, eu coloquei 4 imagens aqui. Lembra que eu coloquei a imagem para que vocês visualizem bem quem é a cheia, quem é a nova, a minguante, a crescente, tá? Então, vocês vão observar aquela imagem e na sequência vocês vão nomear cada uma dessas imagens aqui, certo? Se é a lua cheia, se é a lua nova, se é a lua minguante, se é a lua crescente, ok? Então, tá bem simples aqui, tá? Quais são as fases da lua? Vocês vão citar as 4 e depois aqui vocês vão nomear de acordo com a imagem que vocês estão visualizando aqui, ok? Tá bem simples essas fases da lua. A gente percebe bem, né, quando está no período dessas 4 fases ocorrerem, né, e a gente conseguir visualizar, né, daqui da Terra, tá? Então, na sequência aqui, né, eu coloquei uma atividade para a gente relembrar algumas coisas do conteúdo passado, tá? Então, responda com base no que já estudamos, ok? Então, use dos seus conhecimentos prévios, tá? E assinale todas as alternativas corretas sobre o Sol. Então, do que a gente já viu, tá? Então, o Sol ele é muito quente ou ele é muito frio? Então, vocês vão responder aqui a opção correta. O Sol, né? Ele é uma estrela, um planeta ou ele é uma galáxia? Vocês também vão responder aqui a opção correta, tá? O Sol se posiciona do lado do sistema solar. Lembram do sistema solar que eu mostrei aqui, visualizei em aulas anteriores para você? Lembrem do sistema solar. O Sol, ele está posicionado do lado do sistema solar ou ele está no centro do sistema solar? Aí vocês vão marcar também a opção correta, ok? Na quarta, nós temos o seguinte: o planeta mais próximo do Sol é... Qual é o planeta, né? De acordo com o sistema solar que eu mostrei para vocês em aula passada, é mais próximo do Sol? É a Terra, é Plutão ou é Mercúrio? Então, aqui vocês também vão marcar a opção correta, certo? Tá bem simples, também bem prático. Acho que dá para lembrar bem o que a gente já viu nas aulas passadas, tá? A gente vai finalizar esse conteúdo aqui, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, tanto do sistema de numeração, né, atual, que é o nosso, né, só revendo alguns que já surgiram e lembrando a vocês que não só o nosso, né, surgiu de primeiro, né, a partir de outros sistemas foi que os hindus, né,
criaram esse sistema de numeração prático, né? E nós utilizamos eles até hoje, graças aos árabes, né? Que disseminaram pelo mundo, tá? E aqui em ciência nós temos as 4 fases da Lua, tá? Que é bem simples de compreender, ok? Vocês vão praticar essas informações que eu repassei para vocês, vocês vão praticar agora respondendo de acordo com o que vocês entenderam nas atividades. Nós finalizamos aqui. Até a próxima aula. Eu desejo a todos uma excelente atividade. Eu espero que as imagens, né, e o que foi informado aqui vocês consigam absorver para vocês conseguirem fazer a atividade de vocês. Qualquer dúvida, podem me enviar uma mensagem. Até a próxima aula. Tchau, turma!